Estamos de volta já com imagens do plenário do Supremo Tribunal Federal. Você vai acompanhar a sessão plenária desta quarta-feira ao vivo, direto do plenário. Sentemo-nos. Boa tarde a todos. Declaro aberta a 10ª sessão ordinária deste plenário do Supremo Tribunal Federal. Passo a palavra ao senhor secretário Luiz Tomimatsu para a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 9ª sessão extraordinária realizada em 10 de abril de 2014, presença do ministro Joaquim Barbosa, Procurador-Geral da República, Dr. Rodrigo Janot Monteiro de Barros. Apregoados os seguintes processos: ação penal, inquérito, agravo regimental na ação penal, embargos de declaração em agravo regimental na ação penal e outros processos constantes da presente ata. Dados os senhores ministros, se há alguma observação a ser feita em relação à ata. Então, havendo, declaro-a aprovada. Comunico a vossas excelências que a sessão administrativa fica transferida para as 18 horas no gabinete da presidência. E serão trazidos apenas os 3 itens, porque ela está muito extensa, não é? Os 6 itens. De um deles, eu destaquei um, porque o item relativo aos processos ocultos, secretos, o remanescente daquela discussão, só aquilo eu acho que levaria muito tempo. Então, só a primeira parte desse tópico será trazida. Para que fique extremo de dúvidas, não está em pauta o processo alusivo ao plano de carreira dos servidores da casa. Não está. Portanto, a presença dos servidores no recinto é inexplicável. Sim, eu não sei se todos aqui presentes são servidores, mas, de qualquer sorte, o tribunal só delibera em sessão administrativa ou em sessão jurisdicional sobre aquilo que é previamente pautado, e essa questão não estava pautada. Comunico a vossas excelências que estão presentes neste plenário os intercambistas do Programa Teixeira de Freitas de Intercâmbio Acadêmico, Jurídico Cultural do Mercosul e países associados. Desejo boas-vindas a todos a esta corte. Ministro Marco Aurélio, mandado de segurança número 28.538, perdão. Relator, ministro Marco Aurélio, impetrante João Carlos Zogby, impetrado presidente do Senado Federal. Presidente, teremos sustentação da tribuna? Não. Presidente, o impetrante busca anular o ato 430 do presidente do Senado Federal, veiculado em 5 de novembro de 2009, mediante o qual lhe foi aplicada a pena de demissão do cargo de analista legislativo pela prática da conduta prevista no inciso 11 do artigo 132 da Lei 8.112/90, seria a corrupção. O processo administrativo disciplinar foi instaurado em decorrência de reportagem publicada na revista Época, número 571, intitulada "Ele usou a ex-babá como laranja". A comissão disciplinar imputou-lhe o cometimento de ilícitos tipificados nos incisos 9, 10 e 16 do artigo 117. Então, eu faço o relatório, presidente, circunstanciado da espécie, né? Vou pular certos trechos que são lançados para efeito de documentação e o impetrante articula com as seguintes causas de pedir: ofensa ao inciso 55 do artigo 5º da Constituição Federal, porquanto teria a comissão encerrado os trabalhos e enviado o relatório final ao primeiro secretário da Casa no dia 22 de outubro de 2009, sem instá-lo a apresentar alegações finais,
não obstante a previsão do inciso 10 e parágrafo único do artigo 2º da Lei 9.784/99, ocorrência de pré-julgamento das acusações, consideradas as declarações prestadas pelo primeiro secretário, então senador Heráclito Fortes, a órgãos da imprensa, antecipando a decisão de recomendar a punição antes de finalizada a apuração dos fatos implementada pela comissão disciplinar, inobservância ao princípio do juiz natural e supressão de instância recursal, tendo em conta a remessa do processo diretamente à mesa diretora da Casa Legislativa para exame, apesar de caber ao presidente do Senado decidir privativamente sobre a aplicação da pena de demissão, a teor do parágrafo 3º do artigo 116, do inciso 1 e do artigo 141 da 8.112/90, inviabilizando-se ainda a revisão do ato pelo referido colegiado. Cerceamento de defesa e ofensa ao devido processo legal, porquanto teria tomado ciência de novos elementos de prova decorrentes de sigilos quebrados mediante autorização judicial somente após o início do decurso do prazo para apresentar a defesa, 2 de outubro de 2009, termo prorrogado para 13 de outubro imediato. Afirma que o acesso aos referidos documentos, de 730 páginas, foi dificultado pela comissão disciplinar, cerceamento de defesa e afronta ao devido processo legal ante o indeferimento de produção de prova testemunhal oitiva do senador Efraim Moraes, voltado a demonstrar que o aumento da margem consignável dos servidores para concessão de empréstimos bancários é prática habitual no Senado desde as décadas de 70 e 80. Da mesma forma, o órgão investigador não acolheu o pedido de requisição e a cariação de testemunha supostamente orientada e de produção de prova da parcialidade de integrantes da comissão disciplinar. Parcialidade de membro da comissão disciplinar, Sérgio Paulo Lopes Fernandes, em razão do comportamento durante o interrogatório, cuja suspeição arguída pelo impetrante foi afastada. Quebra da isonomia e da estabilidade procedimental em virtude da falta do áudio das gravações e das notas taquigráficas relativamente às audiências havidas durante a apuração, impedindo o cotejo entre os depoimentos e os termos inseridos no processo. Imprestabilidade por parciais e sem submissão ao contraditório das provas testemunhais usadas para instruir a fase de indiciamento, principalmente depoimento de Nina Lúcia de Lemos Torres, declarada inimiga do impetrante mediante prova testemunhal emprestada de processo da Polícia do Senado. Prossigo, digo, das informações, revelo-as em síntese, e o parecer da Procuradoria-Geral da República preconiza o não conhecimento do pedido. Assevera que a impetração dirige-se contra atos da comissão responsável pela condução do processo administrativo disciplinar e não contra o ato final, que implicou a pena de demissão. Articula com ausência de atribuição da autoridade responsável pela demissão para sanar vícios no procedimento apuratório. Diz que a decisão última não é ato homologatório das conclusões obtidas no processo disciplinar. Assinala não se tratar de ato composto, é o relatório. Presidente, como já relatado, a impetração possui 8 causas de pedir, 7 delas relacionadas à legalidade da condução do processo administrativo disciplinar, que culminou com a proposição de aplicação da pena de demissão e uma contra o ato de demissão em si. Os vícios ocorridos no processo administrativo maculam, se
esta for a conclusão do plenário, maculam a decisão condenatória. Por isso, o Supremo tem reconhecido a legitimação para figurar no polo passivo de mandado de segurança da autoridade que pratica o último ato. Precedente, mandado de segurança 23.299, São Paulo, relator, ministro Sepúlveda, pertence. No mais, segundo revela o processo, houve a utilização do cargo público de diretor do Senado Federal com a finalidade de lograr proveito, tanto pessoal como para outrem, em detrimento da dignidade da função pública, valendo-se o impetrante da relação existente entre a empresa Contact, Assessoria de Créditos S.A. Limitada, a Casa Legislativa e os servidores públicos do órgão. Na apuração dos fatos, a comissão processante constatou que o impetrante criava ambiente favorável à atuação da mencionada empresa, que intermediava negócios entre o Banco Cruzeiro do Sul S.A. e os servidores. As folhas 81 fez ver que, pessoalmente, ampliou a margem de consignação de servidores em 1.460 oportunidades, favorecendo a realização de contratos de mútuo que ordinariamente não poderiam ser celebrados, porquanto ultrapassava o limite de 30% dos vencimentos dos servidores contratantes. Consoante destacado pela Comissão Disciplinar, folha 79, houve prática a contrariar o artigo 1º do ato da Comissão Diretora número 7, 2001, a dispor que fosse observado o referido limite. Ressalto ainda a circunstância inusitada de a sócia majoritária da mencionada empresa ser pessoa idosa, que habita na residência do impetrante, induzindo à conclusão, presentes todos os indícios, de que o que é averiguado pela comissão processante corresponde à verdade. Aliás, o dado, em momento algum, foi refutado pelo impetrante na petição inicial do mandado de segurança. Considerando esse quadro fático, passo a analisar as impugnações veiculadas. A ofensa ao inciso 55 do artigo 5º da Lei Maior, porquanto a comissão teria encaminhado o relatório final ao primeiro secretário da Casa sem abrir prazo para alegações finais, direito que seria assegurado no artigo 2º, parágrafo único, inciso 10, da Lei 9.784/99. Prevê o artigo 161, parágrafo 1º da Lei 8.112/90, que o indiciado será citado, mediante mandado expedido pelo presidente da comissão, para apresentar defesa escrita em 10 dias, período no qual será garantido o acesso ao processo na repartição. E aí eu procedo à transcrição do artigo 161. A comprovação da citação regular do indiciado para apresentação de defesa encontra-se à folha 116. O prazo foi, inclusive, prorrogado pela comissão processante. Assim, após concluída a instrução, o indiciado passa a conhecer formalmente todos os elementos que são processantes. No caso concreto, a peça alusiva à instrução e indiciação é minuciosa. Quanto ao artigo 2º, parágrafo único, inciso 10, da Lei 9.784/99, o Supremo já conferiu interpretação sistemática à questão, assentando que a previsão não é aplicável ao processo administrativo disciplinar versado na Lei 8.112, recurso ordinário e mandado de segurança, a 26.226 DF da relatoria do ministro Carlos Aires Brito, examinado pela primeira turma. Outra causa de defesa, pré-julgamento das acusações em razão das declarações acostadas às folhas 113 e 114,
prestadas, respectivamente, pelo primeiro secretário e pelo presidente do Senado. Nenhuma delas indica ou comprova o alegado. Exprimem apenas a propensão daquele a subscrever a recomendação da comissão processante, o que se deu após a elaboração do relatório final recomendando a demissão. O pronunciamento do presidente foi ainda mais comedido. Disse, então, eu vou examinar o processo e, se essa conclusão for de todos os órgãos, não há por que eu contrariar. Mas eu ainda não conheço o processo. A afirmação de que o primeiro secretário, à época dos fatos, senador Heráclito Fortes, aprovou o relatório da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar em prazo curtíssimo, quando desacompanhada de outros elementos capazes de corroborar a tese do impetrante, não leva a concluir pelo impedimento ou suspeição das autoridades administrativas. Em resumo, estas se restringiram a asseverar que encampariam a solução apresentada pela comissão processante, conduta normalmente adotada em casos semelhantes. A apreciação relativa a desvio de finalidade, pois é disso que trata o impetrante, embora sem explicitá-lo, dependeria de produção de provas, o que se mostra impróprio ao rito do mandado de segurança. Supressão de instância recursal, considerada a remessa do processo diretamente à comissão diretora da Casa Legislativa pela autoridade coatora, a fim de corroborar a decisão administrativa formalizada. Assim o foi, porque o ato atacado, tal como publicado no Boletim Administrativo Eletrônico de Pessoal, folha 109, é singular. Está subscrito pelo então presidente do órgão, senador José Sarney. A lei número 8.112/90 é inequívoca ao dispor no artigo 141 que incumbe ao presidente do Senado aplicar a pena de demissão. Transcrevo o preceito para efeito de documentação. Em síntese, a previsão regimental que atribui à comissão diretora o poder de decidir não prevalece sobre o dispositivo da Lei 8.112/90, em virtude do princípio da legalidade que deve reger a a atividade administrativa. No mais, mostra-se inviável recurso administrativo hierárquico contra ato do presidente do Senado, ante a ausência de autoridade hierarquicamente superior a ele. Nos casos em que a competência ou atribuição decisória é originária de órgão situado na cúpula da respectiva hierarquia, seja judicial, seja administrativa, fica impossível observar o duplo grau. Ainda que reconheça o referido princípio constitucional do duplo grau, e não é porque o cabimento, pelo menos ordinário, o cabimento extraordinário pode se dar contra decisão de última ou única instância, né? Fica impossível observar, ainda que reconheça o referido princípio constitucional, há de se ter em mente que o Supremo proclama, desde longa data, a inexistência de princípio absoluto, que não admite relativizações, juntada de novos elementos de prova no curso do prazo para apresentação de defesa, isto é, após o despacho de instrução e indicação, a implicar prejuízo em desrespeito aos princípios do devido processo legal e da ampla defesa. Percebam de início que as provas trazidas ao processo, embora fossem realmente desconhecidas dos membros da comissão processante, porque posteriores ao indiciamento, não eram para o envolvido. As provas adicionais consubstanciam elementos que o impetrante já possuía em sua posse.
portanto, já detinha e ou deles tinha ciência, pois compostas por relatórios de ligações efetuadas com aparelhos particulares e funcionais, que estavam no próprio nome e, repito, posse. A quebra do sigilo telefônico judicialmente embasada, portanto, gera dados novos para a comissão, não para o indiciado. A par desse aspecto, as mencionadas provas serviram apenas a demonstrar a ligação existente entre o impetrante e Bianca Machado e Dias, esta última analista de crédito da empresa Contact. A relação entre ambos, antes peremptoriamente negada pelo impetrante, consoante declaração estampada à folha 400, quando afirmou conhecer o nome da senhora Bianca pela reportagem publicada na revista Época, é mais uma robusta revelação de que se valeu do cargo público visando oferir ganhos particulares. Acresce inexistir preclusão quanto à juntada de documentos depois do referido despacho. Ao contrário, a comissão processante envida esforços para que a autoridade hierarquicamente competente adote o julgamento mais consentâneo com a verdade real, sendo certo que não pode abrir mão das provas supervientemente produzidas. Na espécie, a doutrina pondera que os dados posteriores devem ser submetidos ao contraditório, aplicando-se analogicamente o prazo de 5 dias previsto no Código de Processo Civil. No conjunto processual, depreende-se que o impetrante teve 8 dias para se manifestar sobre o novo, eu coloco entre aspas, o novo elemento. É forçoso concluir, então, pela inexistência de prejuízo, cabendo recorrer à máxima jurídica, não há nulidade sem prejuízo. Observem mais que o impetrante foi intimado para tomar conhecimento da sindicância em 30 de abril de 2009, folha 336. Em 29 de junho seguinte, veio a ser regularmente notificado da abertura do processo disciplinar, folha 669, a folha 1336 a 1360, consta o despacho de instrução e indiciamento, do qual o impetrante também teve regular ciência. Requereu, inclusive, a folha 1361, a prorrogação do prazo pleito deferido. As diligências práticas no curso da instrução do processo administrativo foram todas acompanhadas pelo advogado do impetrante. O quadro revela o regular cumprimento das normas processuais administrativas, cerceamento de defesa em razão do indeferimento de provas testemunhais. Segundo o relatório formalizado pela comissão processante, ocorreu a oitiva de 36 testemunhas, sendo 19 arroladas pela própria comissão e 17 pelo investigado. Nas informações prestadas, estampa-se que o requerimento foi formalizado intempestivamente em 23 de junho de 2009 e aditado em 17 de agosto de 2009, ocasião em que o órgão impetrante postulou a oitiva de outras testemunhas, reinquirição das anteriormente ouvidas e acariação entre elas. Ficou designado o prazo de 10 dias para a apresentação de defesa após a instrução do processo, prorrogado esse prazo por mais 10 dias, folha 62. Consta do relatório que o indiciado veio a ser notificado da juntada de novos documentos, quando ainda faltavam 8 dias para o término do período de defesa. Longe de indicar cerceamento de defesa,
o desacolhimento do pedido de audição do senador Efraim Moraes e reinquirição de outras 3 testemunhas em razão de supostas contradições nos depoimentos atende ao disposto nos artigos 156, parágrafo 1º da Lei 8.112/90 e 38 da Lei 9.784/99, que admitem o indeferimento das provas meramente protelatórias ou desnecessárias ao deslinde da controvérsia, desde que haja motivação suficiente presente na espécie, folha 186 a 191. Discrepa do razoável ser tomado o depoimento de 17 testemunhas e, após o encerramento da instrução, pretender-se o acréscimo intempestivo de mais uma, bem como a reinquirição de outras, revelando-se o caráter protelatório do requerimento. Outra causa de pedir: atitudes intempestivas por parte do membro da comissão, Sérgio Paulo Lopes Fernandes, durante a oitiva da testemunha Lorival Nobre de Carvalho. Essa informação é contraditada à folha 93 do relatório final da comissão. Nos documentos anexados pelo impetrante, inexiste comprovação de que o referido servidor teria adotado postura incompatível com a posição que ocupava. Cabia veicular a matéria em sede de ação de rito ordinário, porquanto inadequada a produção de prova oral para o deslinde da questão. A assertiva de que incumbia à autoridade superior apreciar a exceção de suspeição formalizada contra o integrante da comissão não encontra respaldo legal. Outra causa de pedir: nulidade do processo administrativo em virtude da ausência de gravações de áudio e apresentação dos registros taquigráficos concernentes à oitiva de testemunhas. O artigo 158 da Lei 8.112/90 prevê apenas que os depoimentos serão reduzidos a termo. A administração pública está jungida ao princípio da legalidade, devendo observar a forma sem descambar para o formalismo. Outra causa de pedir: eu já estou chegando ao término do voto e peço desculpas, ao colegiado, porque muitas são as causas de pedir e se trata da vida profissional de um cidadão, um cidadão que ocupou o cargo de relevância maior no Senado da República. Parcialidade das testemunhas interrogadas, no ponto, além das ilações do impetrante, no sentido de que havia um conluio para prejudicá-lo, não há provas suficientes sobre o alegado. Observem que os depoentes prestaram compromisso de dizer a verdade sob pena de falso testemunho. O rito célere da ação de mandado de segurança exige a juntada prévia dos dados que servirão ao convencimento do julgador. Pressupõe, portanto, a prova pré-constituída, o que se traduz na fórmula tradicional do direito líquido e certo. Então, a míngua de elementos torna-se impossível acolher essa causa de pedir. Percebam mais que, na própria oitiva, o impetrante foi indagado se tinha alguma impugnação a fazer a lista de testemunhas arroladas pela comissão, folha 399, ao que respondeu negativamente. Na ata consta a presença dos advogados do impetrante. Portanto, há de ser presumido que normalmente ocorre o depoimento prestado com observância ao princípio da boa-fé. Por fim, consigno que o Supremo já assentou que a revisão judicial de processos disciplinares limita-se à análise de legalidade. Nesse passo,
após apreciar o processo administrativo integralmente anexado ao mandado de segurança, presentes as causas de pedir, não constatei nenhuma mácula que pudesse resultar na anulação do ato impugnado. Ante o quadro, presidente, indefiro a ordem. Presidente, eu ouvi com atenção e concordância o voto do eminente ministro Marco Aurélio, que percorreu com cuidado e de forma detalhada o mérito da questão, e eu estou pronto a acompanhá-lo no mérito. Eu devo dizer que a minha convicção pessoal era a de que esta é uma impetração contra um ato do presidente e não contra um ato da mesa. E, portanto, o meu primeiro sentimento é que, à vista de um precedente relatado pelo ministro César Peluso, esta não seria uma matéria de competência do Supremo, e sim da Justiça Federal de primeiro grau. Ressalvada essa minha visão, eu estou de pleno acordo com Sua Excelência no mérito do voto que proferiu e louvo Sua Excelência pela forma cuidadosa que analisou cada um dos argumentos e os rebateu adequadamente. De modo que, se o tribunal se considerar competente na matéria, eu estou acompanhando no mérito o voto do eminente ministro Marco Aurélio. Ministro Teorico. Ministra Rosa. Relator, presidente. Ministro Luiz Fux. Ministro Dias Toffoli. Com o relator. Ministra Carmen Lúcia. Com o relator, presidente. Senhor presidente, eu estou também acompanhando o relator, não apenas no conhecimento deste mandado de segurança, porque, como Sua Excelência acentuou, o tribunal tem entendido que o procedimento administrativo deságua num ato da autoridade que está no ápice da escala hierárquica. Por isso é que temos conhecido o mandado de segurança contra atos e decretos da Presidência da República em se tratando de reforma agrária. Portanto, conheço do mandado de segurança. No mais, acompanho também, Sua Excelência, no mérito, que esmiuçou cada uma das alegações do impetrante quanto às nulidades ou às supostas nulidades existentes no procedimento administrativo. E, nesse sentido, Sua Excelência, inclusive, de certa maneira, se louvou nas minuciosas informações prestadas pelo Senado Federal a esta Corte. Acompanho Sua Excelência. Presidente, apenas uma observação quanto ao precedente da lavra do ministro César Peluso. Não desconheço que a linha D do inciso 1 do artigo 102 preceitua caber ao Supremo o julgamento do mandado de segurança contra ato do presidente da República e das mesas da Câmara dos Deputados do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal. O que imprimo é uma interpretação integrativa desse preceito ao admitir a impetração contra aquele que personifica, em termos até mesmo maiores, como ressaltei no voto, a própria Casa Legislativa, no caso, o presidente do Senado Federal. Então, a interpretação que faço do dispositivo é uma interpretação teleológica, busco o objetivo da norma. Senhor presidente, eu também peço vênia ao eminente ministro Barroso para, acompanhando o ministro relator. Pois não, claro, pois não. Mas, de qualquer maneira, senhor presidente, eu acompanho integralmente o voto do eminente ministro Marco Aurélio, seja no que concerne ao conhecimento desta ação de mandado de segurança, seja no que se refere ao julgamento do próprio litígio mandamental, ao próprio fundo da controvérsia. O precedente de que foi relator o eminente ministro César Peluso
tem sido suplantado em diversos outros julgamentos, mesmo porque atos do presidente do Senado são juridicamente imputáveis ao próprio Senado da República. Assim como a Constituição também nada menciona a respeito da competência originária do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar mandados de segurança contra comissões parlamentares de inquérito. No entanto, já desde a vigência da Constituição de 1946, especificamente da primeira metade da década de 50, em caso conhecido de que foi relator o saudoso ministro Mário Guimarães, o Supremo Tribunal Federal entendeu que as comissões parlamentares de inquérito nada mais são do que alongamanos das casas do Congresso Nacional e, por isso mesmo, dispõem de legitimidade passiva para efeito de impetração mandamental contra eventuais atos ou omissões que a elas venham a ser imputados. Pois não. Em reconhecer a competência da primeira instância federal, se tratasse de uma ação originária, né? Sim. E não de, é claro, uma impetração, sim, como no caso. Mesmo porque uma demanda, digamos, que envolvesse uma ação ordinária, na verdade, seria ajuizável contra a União Federal, não é, portanto, em primeiro grau, e não perante o Supremo Tribunal Federal. Pois não. Sim. Porque essa é uma questão institucional de grande relevo. Mas, e nesse caso eu também não estou divergindo, mas a reflexão que trago é que, no caso do presidente da República, nós já estamos cogitando de restringir aqueles mandados de segurança contra decretos expropriatórios, por exemplo. E aqui não está em jogo propriamente uma questão institucional, e sim um direito individual, uma pretensão individual. De modo que a minha única motivação em suscitar o ponto é um pouco esvaziar o Supremo desse varejo da vida, para que a gente possa cuidar de teses jurídicas e não de especificidades de caso concreto. Mas eu entendo o ponto de Vossa Excelência e do ministro Marco Aurélio, tanto que estou aderindo a ele. Fiquemos tranquilos, porque não são muitos os mandados de segurança e contrato do presidente do Senado. Mas, de qualquer maneira, essas reflexões trazidas ao plenário do Supremo são sempre muito valiosas e são sempre muito importantes. Então, senhor presidente, eu, entendendo que, no caso, o ato é juridicamente imputável ao próprio Senado da República, eu conheço da ação de mandado de segurança e, apreciando-lhe o mérito, eu também acompanho o eminente relator para indeferir o pedido. Por unanimidade, o Supremo Tribunal Federal denegou a segurança. Ministro Dias Toffoli. Mandado de segurança número 23.262, impetrante Dioclésio Campos Júnior, impetrado presidente da República. Haverá sustentação, senhor presidente? Não. Não há sustentação. Eu peço para o assistente para distribuir o voto e eu procurarei resumir. E há um incidente de inconstitucionalidade que eu estou acolhendo, que foi proposto pelo impetrante. O que ocorreu em síntese? Houve a aplicação de uma penalidade ao impetrante de suspensão por 40 dias do exercício de suas atividades. Depois houve a impetração aqui na Corte, houve a concessão de uma liminar, e após a concessão da liminar, o advogado-geral da União, então, apresentou requerimento de extinção da lide e trouxe à colação, trouxe aos autos despacho do presidente da República, anulando a suspensão anteriormente aplicada. Leio o despacho de anulação da suspensão que está às folhas 3 do meu voto. Em face das informações, anulo a suspensão aplicada a Dioclésio Campos Júnior e Ivonete Nascimento Choas Nunes e declaro extinta, por se encontrar prescrita a referida punibilidade.
Até aqui nenhum problema. Aí vem ponto. Determina o outro sim a anotação das respectivas transgressões nos assentamentos funcionais dos servidores. Isso se dá com base no artigo 170 da Lei 8.112, que tem a seguinte redação: extinta a punibilidade pela prescrição, a autoridade julgadora determinará o registro do fato nos assentamentos individuais do servidor. Isso remonta a uma formulação de número 36 do extinto DASP, Departamento de Administração do Serviço Público, que assim era enunciada: se a prescrição for posterior à instauração do inquérito, deve-se registrar nos assentamentos do funcionário a prática da infração apenada. Pois bem, o impetrante, após a manifestação do advogado-geral da União, disse que mantinha interesse no julgamento do mandado de segurança, haja vista que, apesar da declaração da extinção com base na prescrição, o despacho que anulou a pena determinou, na forma do 170, a anotação do fato no seu prontuário. Então, ele alega interesse na lide. Eu venho meu voto, que Vossas Excelências têm na íntegra, mas para não tomar tempo e fazer um resumo, eu falo inicialmente nas folhas 4 da extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva da administração pública, anotando precedentes desse plenário, cito Marco Aurélio, RMS 23.436, Sepúlveda pertence, e faço então observações sobre a prescrição. E digo que, desde a instauração da Comissão para Apuração das Faltas Funcionais até o julgamento do PAD, passaram-se cerca de 4 anos, o que evidencia a congruência entre o entendimento desta Corte e o despacho do excelentíssimo senhor Presidente da República, na parte que se reconheceu a prescrição, em relação à hora impetrante. Pois bem, depois eu abordo no item 3 do meu voto o objeto da questão, que é o incidente de inconstitucionalidade. E aí eu faço a abordagem relativa ao artigo 170, sobre o qual recai o incidente. No item 4, abordo a questão da presunção da inocência, trazendo teoria jurídica variada, nacional e internacional, trazendo também precedentes. Falo da projeção do princípio da presunção de inocência no processo administrativo. Cito Celso de Mello, a DPF 144, entre outros, mas transcrevendo trechos do voto de Sua Excelência. E vou adiante, senhor presidente, para evitar a leitura do voto, que depois pedirei a inclusão na internet. Eu estou concluindo, senhor presidente, pela declaração incidental da inconstitucionalidade do artigo 170 da Lei 8.112 de 90, e, como consequência, eu concedo a ordem para cassar, no processo administrativo em questão, a decisão que determinou a aplicação da pena disciplinar de suspensão ao impetrante, pois proferida após o decurso do prazo, aquela primeira decisão já foi decorrida após o prazo prescricional, tanto é que posteriormente o Presidente da República a anula, reconhecendo que já estava prescrito quando ele a sentenciou, uma vez que proferida após o decurso do prazo prescricional inscrito no artigo 142, inciso 2 do RJU, e 2, também a decisão posterior, que, embora reconhecendo a prescrição da pretensão punitiva, determinou a anotação dos fatos apurados no assentamento funcional do servidor. Essa é a conclusão do voto, senhor presidente. É o artigo 170. Que prevê que que, embora se declare extinta a punibilidade, se faça a anotação da pena. Mas de que pena? Ministro Barroso. Do fato.
Então, Vossa Excelência, então, está sugerindo... A declaração de inconstitucionalidade incidental do artigo 170 com a concessão da ordem para anular a primeira decisão, porque já era prescrita, e a segunda decisão na parte em que manda fazer o registro do fato no prontuário do servidor. Presidente, ministro Celso, aqui novamente estamos nós em mandado de segurança contra ato administrativo do presidente da República, apreciando um caso concreto, específico, de repercussão estrita a esta situação. É bem verdade que a solução proposta pelo ministro Dias Toffoli até abre um pouco a questão. Mas a verdade, e reiterando a mesma reflexão anterior, será que caberia ou deveria caber ao plenário do Supremo Tribunal Federal apreciar mandado de segurança contra o ato administrativo individual e ordinário do presidente da República? Eu certamente penso que não, e acho que em algum momento nós deveremos reinterpretar esse dispositivo da Constituição. Mas, enquanto não venhamos a fazê-lo, eu estou, no particular, acompanhando o voto do ministro Dias Toffoli. Ministro Teori. Senhor presidente, quanto à primeira parte, eu acompanho o relator, até porque o ato foi anulado pelo presidente da República. Quer dizer, não há mais objeto no Supremo declarar a nulidade. Me parece que, como o ato já foi anulado, a aplicação da pena... Mas remanesceu a anotação. Certo. Isso é a segunda parte. Quanto a essa segunda parte, eu acho que a inconstitucionalidade depende da interpretação que se dá ao dispositivo. O dispositivo diz assim: extinta a punibilidade pela prescrição, a autoridade julgadora determinará o registro do fato nos assentamentos individuais do servidor. Da prescrição. Hein? O fato, prescrição. O fato, prescrição. Alusivo a um cometimento que seria discrepante da ordem jurídica. Quer dizer, ou seja, a folha do servidor fica maculada. Não, aí que eu discordo. É preciso saber se dessa anotação se vai retirar alguma outra consequência. Porque assim como se põe que ele respondeu um processo administrativo e cuja pena não foi aplicada porque prescreveu, não viria nenhuma inconstitucionalidade em que constasse... Mas é por isso, ministro Teori, que eu fui lá na origem do dispositivo. E a intenção da origem do dispositivo é de uma época que não era das liberdades democráticas como nós vivemos hoje. É um dispositivo que remanesceu. Mas o estatuto dos servidores, em boa parte, resulta desses entendimentos apostilados. E o DASP, o normativo do DASP, deixa eu localizar aqui, se a prescrição for posterior à instauração do inquérito, deve-se registrar no assentamento funcionário a prática da infração apenada. Aí a prática da infração. Vem o 170. Extinta a punibilidade pela prescrição, a autoridade julgadora determinará o registro do fato nos assentamentos individuais do servidor. Está extinto aquilo, está lá registrado que foi extinto, não precisa anotar nos assentamentos do servidor mais nada. Isso aqui fere de morte a presunção de inocência e poderá sim ser utilizado, porque nós não sabemos como é que os gestores vão interpretar o registro desse fato. Com certeza não vão interpretar a favor do servidor. Bom, retomando o meu raciocínio, gostaria de dizer que nem tudo que vem da época revolucionária tem que ser necessariamente abominado, senão nós eliminaríamos até o próprio controle concentrado de constitucionalidade que foi implantado por uma emenda de 65. Mas, no meu entender, a constitucionalidade ou não desse artigo 170 depende, como eu disse no início do meu voto, da interpretação que se dá a ele. Assim como se estabelece aqui essa interpretação que eu acho que é compatível com a Constituição, que o servidor respondeu a um processo administrativo cuja pena, todavia, não foi aplicada porque ocorreu a prescrição,
eu não veria nenhuma inconstitucionalidade que constasse dos seus assentamentos que ele respondeu a um processo e foi absolvido. Portanto, tudo depende, isso é documentação de um fato, esse fato existiu, ele respondeu a um processo e a pena não foi aplicada porque prescreveu. Vamos dizer, com essa função documental, eu não sei como é que era na época do DASP. Esse processo vai para o arquivo e ponto, não tem que ter anotação do prontuário dele. Bom, só tem que ter anotação se ele foi apenado. Se ele foi apenado, aquele processo vai ser arquivado e vai ficar o registro. Mas nós estamos aqui discutindo a constitucionalidade de uma lei. Vamos dizer, seria essa lei que determina esse registro entendido para efeitos documentais. É isso que eu gostaria de salientar. Incompatível com a Constituição, no meu entender, para esse efeito documental, ele não é incompatível com a Constituição. Ele seria incompatível com a Constituição se a esse dispositivo se agregasse algum outro dispositivo, que também deveria ser declarado inconstitucional, se fosse o caso, que é retirar desse assentamento de prescrição uma consequência jurídica negativa, seja em termos promocionais, seja para qualquer efeito ao servidor. E isso não existe na atual legislação. De modo que eu vou pedir vênia para discordar dessa segunda parte, eu não declararia inconstitucionalidade. E pedindo vênia ao relator. Ministra Rosa. Senhor presidente, eu reconheço, assim como o eminente ministro relator, que a existência de um registro dessa ordem nos assentamentos do servidor jamais, com todo respeito aos que pensam em contrário, será vista como sem uma conotação desabonadora, porque, na verdade, o registro é de que foi proclamada a extinção da punibilidade pela prescrição, fato prescrição. Então, parece-me, assim, numa reflexão primeira, que o princípio da presunção da inocência, de fato, estaria a amparar uma declaração incidental de inconstitucionalidade. Eu voto, por isso, nessa linha, acompanhando o eminente relator, presidente. Ministro Fux. Senhor presidente, a extinção da punibilidade visa exatamente a conjuração do direito de o Estado punir. E, do meu modo de ver, é transparente essa categorização no fato da anotação. A anotação em si é uma punição. Eu me recordo que a turma julgou um caso em que o Conselho do Ministério Público arquivou o procedimento contra o seu integrante, mas determina o arquivamento sugerindo, e nessa sugestão acolheu uma dicção de uma verdadeira advertência. Mutatis mutandis é o que ocorre aqui. Isto aqui é um simulacro de punição, essa anotação na ficha funcional. E quem é servidor público, como muitos aqui são, sabem que uma anotação na ficha funcional, ela tem efeitos deletérios para toda a carreira do servidor. Então, à luz dos princípios constitucionais, até da própria razoabilidade que a lei deve conter, e ela não contém, porque esse parágrafo é antinômico com relação ao próprio artigo, eu acompanho integralmente o ministro Dias Toffoli. Ministra Carla. Presidente, também eu, com as linhas do ministro Theory, e compreendendo perfeitamente o que ele põe na sua preocupação de que seria registro de um fato que ocorreu, mas que não levou a uma punição e, portanto, não pode ensejar que isto venha por uma interpretação ou por uma prática equivocada acontecer, eu acompanho o relator, lembrando que a administração pública, tal como estruturada, e ela vem ainda do início do Estado moderno, mesmo essa legislação nossa, pós-88, atua de maneira formal e de maneira informal. A administração pública tem punições formais e informais.
O ministro Barroso, como eu, que fomos procuradores, o ministro Toffoli também, sabemos que, às vezes, há formas de punir informais e que até agora o direito não deu jeito. Por exemplo, você se vale de um expediente que não é incomum, de um chefe que não gosta de mim, como numa carreira como a de procuradora, ou me dá milhares de processos até que eu peça, pelo amor de Deus, para sair, ou não me dá processo e me deixa no corredor, o que é uma forma de constrangimento. Não, e no meu caso, pode também não lhe dar processo algum. Exatamente o que eu disse, deixa no corredor, num constrangimento, que é uma outra forma de punir. Então, ainda há poucos dias escrevendo sobre administração pública direta e indireta, nós chegamos, claro, no Estado de Direito, que é formal, a ver as formas de punições formais. Essa norma me parece que colide com essa possibilidade de não permitir que a administração atue de maneira informal, se lembrando daquilo que não pode ser relevado num determinado momento, porque houve a prescrição, porque, portanto, não há o que punir, portanto, não há o que se falar sobre este fato que poderia ter levado, mas que não levou à punição. É essa razão, ministro Teori, pela qual eu peço vênia, compreendendo perfeitamente que uma interpretação, como afirma Vossa Excelência, evidentemente pode levar a que esta norma pudesse ser entendida com perfeita coerência. Entretanto, a aplicação dela igualmente pode levar a esta incompatibilidade com o que eu chamo, não de princípio da inocência, mas o princípio da não culpabilidade, por quem seja esta possibilidade de uma punição informal, ou pelo menos de uma lembrança de uma punição que poderia ter ocorrido e levar a determinadas situações. E só para um minuto, presidente, lembrar de algo que era muito contado para nós em sala de aula, talvez o doutor Rodrigo Janot também tenha escutado, na Faculdade de Direito de Minas, de uma pessoa que ajudou a outra porque encontrou uma carteira cheia de dinheiro e procurou uma delegacia para devolver. E entrou numa lista para juiz do tribunal e que o então governador, ao ser assessorado, ouviu do assessor assim, tem um deles aí que teve um problema com a carteira, que eu não sei exatamente qual que foi. Por via das dúvidas, é melhor não escolher este. Então, esse tipo de o que foi que eu não sei muito bem, pode levar a condutas contrárias. O verbo envolver hoje é proibidíssimo no Brasil. Estar envolvido com alguma coisa não é bom. Enfim, por todas essas razões, presidente, é que eu considero perfeitamente adequadas as fundamentações apresentadas pelo ministro relator, o qual eu acompanho com as vênias apenas nessa parte, ministro Teori, de Vossa Excelência. Como voto? Ministro Lewandowski. Presidente, eu vou pedir vênia também ao eminente ministro Teori para acompanhar integralmente o relator. E eu tomo a liberdade de aduzir mais um fundamento. A inconstitucionalidade, a meu ver, é flagrante, não só porque atenta contra o princípio da presunção de inocência, mas também, a meu ver, contra os valores que estão protegidos no artigo 5º, inciso 10 da Constituição, que são vários, mas dentre eles destaco a honra e a imagem das pessoas. Ou seja, se a pessoa tem em seu prontuário anotado um processo que prescreveu, que está extinto e que não gera nenhuma consequência mais jurídica ou funcional, claramente essa anotação atenta contra a imagem funcional deste servidor. Portanto, eu acompanho o eminente relator nas conclusões. Envolveu não só a declaração de prescrição, como também a anotação na folha funcional do servidor do fato. E aí nós não temos, no artigo 170 da Lei 8.112, aqui diria respeito à alusão a fato, se apenas a prescrição ou a imputação. Mas sempre digo que nada surge sem uma causa. Qual seria, sob o ângulo da razoabilidade, que é um princípio implícito na Constituição Federal, a finalidade desse preceito?
Extinta a punibilidade pela prescrição, a autoridade julgadora determinará, como determinou o presidente da República, o registro do fato nos assentamentos individuais do servidor. Para quê? Para nada? Não. Para que ele não tenha uma vida profissional irreprochável. Ou seja, para que se tire da circunstância de ter sido envolvido em um processo administrativo consequências quanto até a benefícios em termos de promoções, em termos de reconhecimento do merecimento do servidor. E devemos conceber que, assentada a prescrição, não subsiste a conclusão da culpa, não subsiste um mérito quanto à falta funcional. Por isso, também entendo, presidente, que discrepa da Constituição Federal disposto no artigo 170. Peca esse artigo pela falta total, sob o meu ponto de vista, e com a devida vênia da divergência, peca sob o ângulo da razoabilidade. Acompanho o relator, portanto, deferindo a ordem nos termos do voto que proferiu e que está assentado, a não ser quanto a essa matéria, pela vez primeira nós a enfrentamos, está assentado o voto, inclusive, em precedentes do tribunal. Ministro Celso. Senhor presidente, também peço ver ao eminente ministro Teori Zavascki para acompanhar o voto do eminente relator, que se refere, também no que se refere à declaração incidental de inconstitucionalidade do artigo 170 da Lei 8.112 de 1990. A prescrição, todos o sabemos, ela se qualifica como causa extintiva da punibilidade. Na espécie, ela afeta, atinge, compromete de modo direto e imediato a pretensão punitiva da administração pública no campo disciplinar. Ao proclamar-se a ocorrência da prescrição, da pretensão punitiva da pública administração em matéria disciplinar, obsta-se a prolação de um decreto de condenação administrativa, condenação veiculadora da imposição, da inflição de uma determinada punição administrativo-disciplinar. A anotação desse fato, ela tem um caráter residual muito forte, porque, na verdade, contamina os próprios assentamentos funcionais do servidor público, não obstante não tenha este sofrido a punição disciplinar, precisamente pelo advento de um determinado lapso de ordem temporal, que inibe a administração pública de proferir a condenação. O Supremo Tribunal Federal, como bem o lembrou o eminente ministro relator, tem entendido que o direito fundamental de ser presumido inocente não tem apenas pertinência e aplicabilidade ao campo do direito penal e processual penal. Ainda que essa presunção de inocência, embora historicamente vinculada ao processo penal, como já se salientou no julgamento plenário da DPF 144, de que fui relator, ela também irradia os seus efeitos sempre em favor das pessoas contra o abuso de poder, a prepotência do Estado, projetando-os para as esferas processuais não criminais, em ordem a inibir e a impedir a consumação de graves consequências no plano jurídico. É tão importante
essa posição do Supremo Tribunal Federal, que já no recurso extraordinário número tal, de que foi relator o eminente ministro Ricardo Lewandowski, oriundo de Minas Gerais, o Supremo Tribunal Federal declarou incidente tantum a inconstitucionalidade de uma certa regra legal de diploma legislativo do Estado de Minas Gerais, que antecipava, não obstante, em sede estritamente administrativo-disciplinar, efeitos unicamente compatíveis com um decreto de condenação administrativa, de punição administrativa, com o corte pela metade da remuneração do servidor, a partir da mera instauração de um inquérito administrativo. Pois bem, o próprio Supremo Tribunal Federal tem adotado, no plano administrativo, em matéria processual penal, essa posição de não fazer constar, de excluir da folha de antecedentes penais de qualquer pessoa determinadas situações jurídicas que não tenham conduzido a uma condenação, ou mesmo, em tendo ocorrido a condenação, tenha essa sido declarada extinta pelo cumprimento da pena. E uma das hipóteses cuida especificamente da declaração da extinção da punibilidade, naqueles casos em que, pela prescrição, que é uma das causas extintivas da punibilidade, atinge-se, afeta-se diretamente a pretensão punitiva do Estado, inibindo-o de exercer o seu ius puniendi. Tanto que a Resolução 356 de 2008 do Supremo Tribunal Federal cuidou especificamente dos casos de expedição de certidões judiciais criminais e eleitorais e determinou que esse ato normativo que se lançasse a anotação nada consta em determinadas situações, uma das quais a declaração da extinção da punibilidade. O Conselho Nacional de Justiça, por sua vez, em 2010, editou a Resolução 121, de 5 de outubro de 2010, dispondo que a consulta aos dados básicos dos processos judiciais será disponibilizada na internet, assegurado o direito de acesso a informações processuais, mas com restrição que envolva processos criminais após o trânsito em julgado da decisão de extinção da punibilidade, que é precisamente o de que nós nos ocupamos agora, embora no plano meramente administrativo. E essa orientação que se estabeleceu normativamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, na esfera de competência do Conselho Nacional de Justiça, resulta de deliberações administrativas antigas. Eu me lembro, quando o promotor de justiça do Estado de São Paulo, das normas de serviço da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, de que na verdade, motivou o eminente ministro César Peluso a propor esta resolução 356 de 2008, reproduzindo no plano do Supremo Tribunal Federal aquilo que já consta há décadas das normas de serviço da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo. E sempre uma das hipóteses de não anotação, mesmo em se tratando de processo penal. Consiste uma dessas hipóteses na declaração judicial da extinção de punibilidade. E, é claro, há outras situações em que sobreveio condenação, mas, mesmo assim, em determinadas hipóteses, deve constar o nada consta. Deve ficar registrado o nada consta. Por exemplo, condenação à pena privativa de liberdade que tenha sido cumprida, ou que tenha sua execução sido condicionalmente suspensa, ou condenação criminal à pena de multa, isoladamente,
ou condenação criminal a pena restritiva de direitos, mas não convertida em pena privativa de liberdade. Enfim, são várias hipóteses que existem contempladas em resolução, a Resolução 356 de 2008 do Supremo Tribunal Federal, e o Supremo Tribunal Federal certamente sensível a esse direito fundamental, a presunção de inocência que compete e assiste a todos e a cada um de nós, cidadãos desta República. É evidente que essa é a grande motivação. A mim me parece que essa norma legal acha-se tisnada pelo vício da inconstitucionalidade, precisamente nos termos expostos pelo douto voto do eminente ministro relator. Por isso, senhor presidente, com essas considerações, e pedindo vênia ao eminente ministro Teori Zavascki, eu também, acompanhando o voto do ministro Dias Toffoli, declaro incidenter tantum a inconstitucionalidade da norma legal em questão. Por decisão majoritária, foi concedida a ordem nos termos do voto do relator. Também nos termos do voto do relator e por decisão majoritária, foi declarada incidentalmente a inconstitucionalidade do artigo 70 da Lei número 8.112, 170, da Lei número 8.112 de 90, vencido o ministro Teori Zavascki. Em parte, né? Vencido em parte o ministro Teori. Ministro Marco Aurélio, Mandado de Segurança número 28.033, impetrante Cláudia Lúcia Rocha Cubas Briosa, impetrado presidente do Supremo Tribunal Federal. Presidente, o mandado de segurança em referência tem por objeto o ato mediante qual o presidente da Casa aplicou à impetrante punição disciplinar que consistiu em 60 dias de suspensão em razão de fatos ocorridos no âmbito da Coordenadoria de Taquigrafia e Estenotipia deste tribunal. Deferia liminar e, ao fazê-lo, consignei competência administrativa, pena de suspensão, artigo 141 da Lei 8.112, versus artigo 165, a linha N, do Regulamento da Secretaria do Supremo, prevalência da norma legal, relevância da articulação, mandado de segurança liminar deferida. E aí transcrevo, para efeito de documentação, esse ato que se mostrou precário e efêmero. A autoridade coatora, né? E, ao transcrever, eu faço o relato das causas de pedir. A impetrante analista, lotada na Coordenadoria de Taquigrafia e Estenotipia do Supremo, busca anular o ato do presidente, mediante o qual, acolhendo o parecer da assessoria jurídica endossado pelo diretor-geral, lhe foi imposta a pena de suspensão. Aponta, e seria uma causa de pedir, não várias, como no processo que relatei no dia de hoje, contra o ato do presidente do Senado, a existência de dois vícios formais. O primeiro seria a incompetência para a formalização do ato, porquanto não caberia à autoridade impetrada, mas ao diretor-geral da Casa, a aplicação da pena de suspensão superior a 30 dias, a teor do inciso 2 do artigo 141 da Lei 8.112/90, considerada a hierarquia administrativa imediatamente inferior à presidência do tribunal. O segundo diria respeito à ofensa ao contraditório e ampla defesa, quer pela falta de ciência da decisão do diretor-geral para oportunizar o recurso administrativo ou a impetração de mandado de segurança contra o ato, quer pela supressão de instância recursal ao presidente da Corte, considerada a referida competência. E continuei no relato apontando o pleito de implemento de liminar. A autoridade coatora, nas informações,
deixou de impugnar a alegação de ofensa aos princípios do contraditório da ampla defesa ao argumento de já terem sido afastados no momento da apreciação da liminar. Sustentou que o deslocamento do processo para a presidência se deu por imperativo de impessoalidade, pois esta não tem contato pessoal com a servidora, ou seja, o presidente não tem contato direto, ao contrário do diretor-geral, com a servidora. Afirma que a norma aplicável é a do artigo 65, né? A Procuradoria, e continuo aqui fazendo um resumo das informações, a Procuradoria-Geral da República, no parecer de folhas, opina pelo indeferimento da ordem, adotando como fundamento as razões expostas nas informações prestadas pela autoridade coatora ao relatório. Vossa Excelência prossegue. Presidente, colho da petição de folha 2 a 7, que a impetração estampa 2 fundamentos jurídicos autônomos, a saber, inobservância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, pois o parecer de folhas 9 e 10, que implicou o reconhecimento da competência da presidência do Supremo para aplicação da pena da punição disciplinar combinada impetrante, teria sido produzido sem que esta fosse ouvida, e incompetência do presidente do tribunal para impor a penalidade de suspensão de 60 dias, o que se depreende da conjugação dos incisos 1 e 2 do artigo 141 da Lei 8.112/90. Quanto ao primeiro ponto, assentei na apreciação da liminar que o deslocamento do processo à presidência era consectário do disposto na linha N do artigo 65 do Regulamento da Secretaria do Supremo, sendo descabida a intimação da interessada para manifestar-se quanto a esse deslocamento. Acrescento que a defesa, quanto à imputação efetuada no processo administrativo disciplinar, foi viabilizada impetrante, o que está expressamente consignado no item 4 do relatório de folha 14. Logo, tem-se por observados os princípios da ampla defesa e do contraditório. De qualquer forma, não se estabelece contraditório entre a atividade de consultoria interna prestada no interior, portanto, da administração, que tem por objetivo fornecer subsídios jurídicos à autoridade competente para decidir e o eventual interessado no procedimento. Relativamente ao segundo ponto, entendo assistir razão à impetrante. O artigo 141, incisos 1 e 2 da Lei 8.112/90, expressamente exclui da esfera de atribuições da presidência dos tribunais federais a aplicação de penalidades que não sejam de demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade de servidor vinculado ao respectivo poder, órgão ou entidade. Vejam o preceito. As penalidades disciplinares serão aplicadas, e aí transcrevo para efeito de documentação. No âmbito interno, dispõe o artigo 65(9), a linha N, do Regulamento da Secretaria do Supremo, além das fixadas no regimento interno, são atribuições do diretor-geral da Secretaria, praticar atos de gestão de pessoal administrativo orçamentário e elogiar servidores e aplicar penas disciplinares de advertência e de suspensão até 30 dias, submetendo ao presidente aquelas que excederem a esse período. Há, clara discrepância entre a previsão da Lei 8.112/90 quanto à aplicação de punições disciplinares e o disposto no artigo 65, inciso 9, a linha N do Regulamento da Secretaria deste Tribunal, no que limita a suspensão de servidores pelo diretor-geral da Secretaria aos 30 dias. A lei não limita. A respeito da matéria, ao deferir a liminar, fiz ver, sobrepõe-se a disciplina mediante regulamento à lei em sentido formal e material.
Logo, o descompasso, entre o regulamento administrativo e a lei resolve-se em favor desta última, princípio da legalidade estrita, a que é submetida a administração pública. O princípio da legalidade exige plena submissão, da atividade administrativa ao estabelecido em lei, o que é avulta em importância no denominado processo administrativo sancionador. Nesse caso, a lei figura como relevante garantia do administrado de que não será submetido a arbitrariedades. No tocante à tese, veiculada nas informações de folha 36 a 41, de que a presidência exerce a função de controle hierárquico do tribunal, sendo-lhe permitido rever as decisões adotadas pelos subordinados, inclusive as do diretor-geral, o argumento não pode ser acolhido. O princípio hierárquico que rege as relações internas da administração não se sobrepõe ao da legalidade, mas nele está contido. A hierarquia encontra fundamento e limites na letra da lei. Concluo, por fim, que, segundo já assentou o próprio Supremo, a Constituição de 88 consagrou no artigo 5º, inciso 55, o direito ao duplo grau administrativo, inclusive independentemente de depósito prévio de valores. Recurso extraordinário 388.359, dígito 3 de minha relatoria, acórdão publicado no DJ de 28 de março de 2007. A manutenção do ato impugnado contraria esse entendimento. Pelo exposto, presidente, defiro a segurança, declarando a inconstitucionalidade da expressão até 30 dias, submetendo ao presidente aquelas que excederem a esse período, contida na linha N do inciso 9 do artigo 65 do regulamento da Secretaria do Supremo. É como voto. Pois não. Ministro Roberto Barroso, como vota? Presidente, a impetração, como foi relatado, eu tenho um breve voto escrito. A impetração suscita 2 alegados vícios formais. Primeiro, a ausência de intimação para eventual questionamento do parecer da assessoria jurídica do tribunal, bem como da decisão que o acolheu, emanada do diretor-geral do Supremo. E 2, falta de competência do presidente do Supremo para decidir o processo disciplinar e aplicar a sanção de suspensão pelo prazo de 60 dias, uma vez que a atribuição seria da autoridade administrativa situada no nível hierárquico imediatamente anterior, nos termos do artigo 141.2 da Lei 8.112 de 90. Na linha do parecer apresentado pela Procuradoria-Geral da República, entendo que as alegações não se sustentam. Em primeiro lugar, não verifico cerceamento à ampla defesa na circunstância de não se ter aberto prazo para eventual impugnação do parecer e da decisão que o acolheu, ambos já referidos. Como se constata as folhas 9 e 10, tal parecer limitou-se a atestar a regularidade formal do processo administrativo desenvolvido até aquele momento e sugerir a remessa dos autos à presidência da Corte, que teria competência para decidir o mérito da controvérsia. Não houve, portanto, qualquer inovação substancial nas imputações. A alegação de que a remessa à presidência teria sido inválida, por sua vez, diz respeito ao segundo item da impetração. Nesse ponto, em segundo lugar, e com todas as vênias, não me impressiona o argumento de que haveria uma nulidade pelo fato de, nos termos do regimento interno do Supremo, o processo administrativo haver sido decidido diretamente pela autoridade superior, que poderia avocar a matéria. Nulidade haveria, a meu ver, na hipótese inversa. Vale dizer,
se a norma regimental determinasse a apreciação por autoridade de nível hierárquico inferior ao previsto na Lei 8.112 de 90. Com maior importância, e aqui concluo, presidente, a decisão pelo presidente da Corte não suprimiu o direito a eventual recurso para o mesmo órgão, que, a propósito, não foi manejado pela impetrante. Com efeito, inexiste direito subjetivo a um necessário duplo grau de análise administrativa nos casos em que a decisão seja proferida, desde logo, pela autoridade máxima de determinada cadeia administrativa. Com essas considerações, presidente, pedindo todas as vênias ao eminente ministro Marco Aurélio, eu estou denegando a ordem como voto. Quanto à primeira causa de pedir, que seria necessária a observância do contraditório quanto a um simples parecer apresentado à presidência. Estamos a divergir quanto à segunda causa de pedir e, conforme procurei revelar, não se sobrepõe à Lei 8.112, que é explícita a respeito da competência e da atribuição administrativa, o regimento interno. A lei, eu não fiz a leitura do preceito, é muito clara ao revelar que as penalidades disciplinares serão aplicadas pelo presidente da República, pelos presidentes das casas do Poder Legislativo e dos tribunais federais e pelo Procurador-Geral da República, repito, presidentes dos tribunais federais, incluído aqui o Supremo, quando se tratar de demissão e cassação de aposentadoria ou disponibilidade de servidor vinculado ao respectivo poder, órgão ou entidade. E vem o inciso segundo, pelas autoridades administrativas de hierarquia imediatamente inferior àquelas mencionadas no inciso anterior, portanto, inferior ao presidente do tribunal, quando se tratar de suspensão superior a 30 dias. O que houve no caso concreto, se endossarmos o regimento interno teria revogado a Lei 8.112, ao prever que a autoridade imediatamente inferior na hierarquia ao presidente do tribunal só teria a incumbência de punir com a suspensão se o prazo não extravasar os 30 dias. Por isso é que apontei e concluí que esse preceito, porque, no caso, o endosso implicaria a derrogação da Lei 8.112, ele conflita com um princípio básico inserido no artigo 37 da Constituição Federal, regedor da administração pública, que é o princípio da legalidade. Não houve avocação, foi por força da norma regulamentar. E a pretexto de que o diretor-geral não seria isento porque tem contato direto com os servidores e o presidente da casa não tem. Se vingar essa ótica, concentraremos na presidência todos os atos punitivos, mesmo não enquadráveis no inciso que atribui a competência ao presidente do Tribunal Federal. Pois não. Colho agora o voto do ministro Teori Zavascki. Eu gostaria de um esclarecimento do ministro relator. Se Sua Excelência não tiver condição de me dar o esclarecimento, eu vou pedir vista. É que essa questão da competência tem um sentido prático importante. Muitas vezes, a imputação contra o servidor é por uma infração que, em tese, permite a pena de demissão. E chegando na presidência, o presidente
no ato de julgar, se dá conta de que a pena cabível não é demissão, é uma pena menor. Eu acho que, nesses casos, não haveria sentido nenhum o presidente dizer não é caso de demissão, aqui é caso de suspensão e, portanto, eu determino que o processo baixe a uma autoridade inferior que pode aplicar a pena. Então, a minha pergunta, eu acho que, nesse caso, não teria nenhum problema de o próprio presidente aplicar a pena menor. Em outras palavras, essa competência seria determinada pela imputação e não pelo resultado da pena aplicada. Por isso que eu pergunto à Sua Excelência se na imputação que foi feita se comportava, em tese, a aplicação de pena de demissão. O que nós tivemos, né, foi uma manifestação, né, junto à assessoria assessora-chefe, preconizando a suspensão por 60 dias, né? O processo administrativo seguiu, houve a manifestação, deixa eu ver de que setor, longa manifestação. Quer dizer, desde o início, a punição prevista... A assessora... Me chamou a atenção foi que quem encaminhou ao presidente foi o diretor-geral. Completando a informação ao ministro Theory, já que atuo no processo até aqui, pelo menos como relator. Eu posso, se o colegiado deliberar, né, a ser afastado dessa mesma relatoria. Então, o que houve? O diretor-geral, doutor Alcides Diniz da Silva, lançou, de acordo com o parecer, ao senhor presidente, nos termos do parecer, que seria o parecer jurídico da assessoria jurídica número 50. Esse parecer, ele foi conclusivo. Então, considerando que a comissão disciplinar sugeriu aplicar a Cláudia Lúcia Rocha Cubas Briosa a penalidade de suspensão, forçoso concluir que o julgamento do presente processo administrativo escapa à competência do diretor-geral. Foi a conclusão da assessoria jurídica, potencializando o regimento interno em detrimento da lei. Isso aí é evidente. Foi ao presidente... E então houve a conclusão do diretor, que, a meu ver, abriu mão de uma atribuição que a lei, né, no caso, prevê como dele. Houve a conclusão ao então presidente do tribunal. E o presidente do tribunal decidiu. Certo. Bom, então, aparentemente, não se configura essa hipótese que o diretor-geral, em tese competente para aplicar a pena, deliberou encaminhar ao presidente. Sim, mas ele deliberou encaminhar, aparentemente, em síntese, porque a sugestão da comissão seria uma pena de 60 dias. E ele, diretor, entendia que só podia aplicar pena até 30 dias, não é isso? Exato, isso observando não a 8.112, mas o regulamento da secretaria. Então a questão realmente ganha uma configuração mais restrita. É de saber se vale o regimento interno ou vale a lei. Nesse caso, eu vou pedir vênia ao ministro Barroso para acompanhar o relator, com apenas uma observação. Eu penso que realmente a competência aqui é do diretor-geral, mas não acho que seja o caso de declarar a inconstitucionalidade do regimento interno, porque a relação entre o regimento e a lei não seria uma relação de incompatibilidade constitucional. Aqui haveria uma incompatibilidade infraconstitucional. É que eu parti de uma premissa. Como o regulamento acabou por derrogar a lei, nós teríamos em segundo plano o princípio da legalidade estrita prevista no artigo 37. Foi essa a premissa do meu voto. Mas o regulamento não é anterior à lei? Não, o regulamento é posterior à lei. Eu posso dizer a data respectiva, deixa eu ver no voto, né?
A lei é de 90, vamos ver de quando é o regulamento, né? Eu talvez não tenha de imediato esse dado, né? Processo disciplinar, artigo 141 do regulamento. Deixa eu ver. Mas, de qualquer modo, mesmo que seja posterior, salvo o melhor juízo, a jurisprudência do Supremo é no sentido de que a relação de incompatibilidade entre a lei ordinária e uma outra norma de caráter secundário se resolve no plano da legalidade e não da inconstitucionalidade. De modo que, com essa observação, eu acompanho o relator, concedendo a ordem. A ministra Rosa Weber está impedida. Passo a palavra ao eminente ministro Luiz Fux. Presidente, eu tenho uma outra ótica, porque eu tenho a impressão de que essa punição, ainda que fosse aplicada, já estaria prescrita, né? Estamos em 2014, acho que se prescreve em 2 anos. Eu acompanho o voto do ministro Barroso, tendo em vista que o presidente pode avocar, ele pode avocar o processo, de sorte que o encaminhamento que foi dado foi uma, digamos assim, uma vocação provocada, digamos assim, que seria até uma contradição em termos, mas foi isso mais ou menos que aconteceu. Eu vou acompanhar a denegação da ordem pelo voto do ministro Roberto Barroso, até porque, no meu modo de ver, há prescrição em casa. Ministro Dias Toffoli. Senhor presidente, tudo o que ocorreu foi no piloto automático seguindo o regulamento. E a abordagem feita pelo ministro Theory deixou evidente que não houve, por parte, seja da comissão processante, a sugestão de uma pena que fosse da competência originária do presidente, como também não houve aqui uma avocação. Então, a autoridade competente para o julgamento imediato seria o diretor. E dessa decisão caberia, então, recurso hierárquico ao presidente. Então, aí há, na forma como o regulamento fez processar o feito, porque não houve avocação e não houve indicação de uma pena da competência da presidência, a forma como o regulamento fez processar o feito traz um prejuízo à impetrante. Por quê? Porque pela lei e não pelo regulamento, outra seria a autoridade. Por esses fundamentos, eu peço vênia de divergência para acompanhar o relator. Quanto à declaração de inconstitucionalidade, eu penso desnecessária, porque nós mesmos temos autoridades para mudar esse regulamento, podemos fazê-lo de imediato numa sessão administrativa. Pois não. Ministra Carmen Lúcia, como vota? Presidente, eu até comungo de grande parte da fundamentação apresentada pelo ministro Barroso, seguida pelo ministro Toffoli, pelo ministro Fux. Entretanto, o esclarecimento, principalmente o que realçou, o que já se tinha no voto do ministro Marco Aurélio, a propósito da questão posta pelo ministro Theory, leva-me a acompanhá-lo com a vênia do ministro Barroso e do ministro Fux, exatamente pela circunstância de que os dois argumentos, quanto à inconstitucionalidade formal, quanto à primeira, estamos todos de acordo. Quanto à segunda, quanto ao segundo dado, efetivamente, eu acho que quando houve a transposição imediata do processo para a solução pelo presidente, suprimiu-se um direito que pode ser rotulado de líquido e certo da impetrante, que seria o de ela ter o direito ao reexame, uma vez que aqui a pena não era da competência, a ser aplicada não era da competência do presidente, e ele não avocou por alguma razão que justificasse essa supressão, digamos, de um dado, de uma escala. Por essa razão, neste caso, e apenas neste caso, eu acompanho o relator, mas não, com as vênias do relator, eu não declaro a inconstitucionalidade, porque acho que se resolve pela interpretação da lei e, portanto, no nível da legalidade e não da constitucionalidade. É como voto, senhor presidente. Pois não. Ministro Celso, como vota? Senhor presidente, também vou pedir vênia à divergência para acompanhar o voto do eminente ministro relator, concedendo, em consequência, o mandado de segurança que foi impetrado. A mim me parece que há, na hipótese, uma clara crise de legalidade entre uma regra meramente administrativa e uma norma legal. O cotejo
entre ambas as regras permite constatar que a sanção disciplinar que se inclui na esfera de competência do presidente do Supremo Tribunal Federal é aquela que se refere à sanção demissória, portanto, à demissão, ou à cassação de aposentadoria ou cassação de disponibilidade em relação ao servidor vinculado ao poder, ao órgão dirigido pelo presidente da Corte. No caso, tratando-se de suspensão superior a 30 dias, a competência deveria remanescer na esfera de atribuições administrativas do diretor-geral, uma vez que há que incidir na espécie o que dispõe o artigo 141, inciso 2º da Lei 8.112 de 90, e não aquilo que prescreve o nosso regulamento em seu artigo em seu artigo 65. Esse conflito hierárquico normativo permite a esta Corte, em sede mandamental, afastar a aplicabilidade da norma regimental, fazendo incidir até mesmo em obséquio ao princípio da estrita legalidade administrativa que rege a atuação do poder público no plano administrativo, a norma legal. Assim, senhor presidente, embora seja possível a avocação, ela há de ser entendida como uma medida extraordinária e devidamente justificada, o que, na verdade, não ocorreu na espécie. O que se verificou, na verdade, a mim me parece, foi um error in iudicando. Vale dizer, quer dizer, interpretou-se mal esta relação normativa entre uma regra legal e uma norma meramente regimental. Eu acompanho o voto do eminente ministro relator, senhor presidente. Pois não. Eu vou pedir vênia ao eminente relator e acompanhar a divergência. Primeiramente, o faço porque entendo que quem pode o mais pode o menos. Se o presidente pode aplicar a pena de demissão e cassação de aposentadoria ou até a pena de disponibilidade, ele pode aplicar a sanção de suspensão. Em segundo lugar, eu verifico, e data vênia, as acusações contra a servidora são muito graves. Há uma primeira acusação de caráter genérico, mas aparentemente comprovado nos autos, de que ela sistematicamente teria se valido de ironias, deboches, agressões verbais e desqualificação da chefia imediata perante a equipe, visando uma promoção e afastar a chefia que atuava na seção em que ela trabalhava. Não bastasse isso, existem outras acusações que são bastante graves, a meu ver, dentre elas o descumprimento, a determinação expressa de comparecimento às sessões, porque ela trabalhava como taquígrafa, e também há uma outra acusação, uma outra constatação, que ela não teria condições de saúde para manter-se no trabalho. A meu ver, uma comissão de sindicância emite um parecer que pode ou não ser adotado quanto à punição pela autoridade que vai aplicar essa punição. No caso, foi sugerida uma punição de suspensão de 60 dias. O diretor, talvez atentando às gravíssimas acusações imputadas à servidora, encaminhou o processo ao presidente, que, em tese, a meu ver, poderia ter aplicado uma penalidade mais grave, mas decidiu seguir aquela penalidade sugerida pela comissão sindicante, a comissão que apurou as faltas da servidora, e concluiu pela suspensão de 60 dias.
Então, eu, com a devida vênia, eu acompanho a divergência pelos argumentos que já foram expendidos pelo ministro Barroso e também pelo ministro Fux, e proclamo o resultado no sentido de que saiu vencedor a tese do eminente ministro relator Marco Aurélio, que deferia a segurança para anular a suspensão de 60 dias. E, pois a inconstitucionalidade, pois não, eu ia continuar nesse sentido. Como não tivemos o quórum necessário para a declaração incidental de inconstitucionalidade, o resultado, por maioria, então, foi apenas no sentido de deferir-se a ordem para que se cancele a penalidade de suspensão de 60 dias aplicada à servidora, vencidos os ministros Roberto Barroso, Luiz Fux, Ricardo Lewandowski e impedida a ministra Rosa Weber. Pois não? Esse cancelamento é sem prejuízo de que a pena seja aplicada pela autoridade competente. Não é isso? O senhor julgando, presidente do mandado de segurança, e a questão que se coloca é se, no caso, né, o ato se mostrou legítimo, o ato impugnado. Eu concluo que não se mostrou. E, para mim, a consequência jurídica é a insubsistência desse ato. Pois não. Ministro, quer então fazer o registro? Temos que ter desdobramento. Não, mas tudo pois bem. não. Ministro, deixar esclarecido que se anula a aplicação da pena de 60 dias, segundo o meu entendimento, sem prejuízo. Eu não posso reabrir o processo administrativo, que eu teria aqui problema sob o ângulo até da prescrição. Né? Aliás, Bom, o processo administrativo vai para a autoridade competente, que vai aplicar ou não vai aplicar. Por hora eu não decido essa matéria, presidente. Eu me limito às balizas objetivas da impetração, tão somente, agora com a possibilidade. Se a autoridade administrativa entender que não houve ainda a prescrição dela própria, que é o diretor-geral, né, aplicar a punição que entender cabível. Pois não, com esse esclarecimento, acho que Vossa Excelência dá por satisfeito. É nesse sentido. Pois não. Então, deferiram a ordem, por maioria, vencidos os ministros que eu indiquei, vamos fazer uma pausa de 20 minutos.